pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um culto da nossa igreja, agora aqui à noite. E a gente vai trazer aqui 2 outras músicas para louvarmos ao Senhor. Te convido a participar desse momento também. Se você está vendo esse vídeo na sua casa e tem mais pessoas da sua família, chama esse seu pai, esse seu parente, para louvar juntos. E que a gente possa se sentir no meio da nossa igreja novamente com esse ambiente familiar. Mesmo que nesse momento a gente não consiga estar aqui no templo, a gente lembre que nós somos templos do Espírito Santo. E não importa onde a gente esteja, que Ele estará sempre conosco. Então eu te convido para você louvar junto com a gente nesse momento. Vamos lá? Coração exulta e alegria eu canto. Se o mundo conhecer a ti, ele se encherá com a tua alegria. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre. Cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor para sempre, cantarei teu amor.
teus caminhos, meu Senhor, pois sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais. Sim, eu sei, Senhor, que tu és poderoso. És um Deus tremendo, Pai de amor bondoso. Venho, pois, a cada dia, venho cheio de alegria e me coloco em tuas mãos, pois és fiel. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei que tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos, infinitamente mais. Sentimos tudo que sentimos, infinitamente. Pensamos do que tudo que pensamos, infinitamente. Cremos do que tudo o que cremos, infinitamente mais. Fiel é tua palavra, ó Senhor. Perfeitos teus caminhos, meu Senhor, pois sei que em tenho crido, também sei que és poderoso para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais, para fazer infinitamente mais. Pai querido, obrigado, Senhor, porque Tu és o Deus do infinito, Tu és o Deus que pode fazer muito além do que pedimos, pensamos, almejamos. Que a gente busque na Tua palavra, Senhor, quem Tu és verdadeiramente e a Tua amplitude, Pai. Mas sabemos que jamais conheceremos verdadeiramente a Ti se não entregarmos a nossa vida, Deus. Que a gente possa aprender a esperar em Ti, esperar no Teu tempo, tudo que acontece nesse mundo, Pai. Para que a gente possa ver realmente a Tua glória, Senhor, quando nos encontrarmos contigo, ou quando o Senhor regressar, como diz a Tua palavra, Pai. Mas que a cada dia a gente possa buscar Te conhecer um pouco mais e perceber a dimensão do Teu amor, a dimensão do Teu poder, Deus. Muito obrigado, porque o Senhor se revela a nós de diversas maneiras e que a gente possa estar atento a perceber. Assim como na mensagem que vamos ouvir agora na sequência, Pai. Que a gente possa perceber o Teu amor e o Teu cuidado em cada palavra que será dita e ministrada pelo pastor Rogério. Que o Senhor possa usar a vida dele, Pai, que ele possa ser instrumento nas Tuas mãos nessa noite. Te agradecemos por esse momento de louvor também, Pai. Independente de onde quem está nos assistindo agora esteja, Pai. Que seja um momento de culto, que seja um momento de estar como igreja, seja com os seus parentes, seja sozinho, seja no compartilhar dessa mensagem virtualmente, Pai. Nos ajuda, Pai, a esperar, a confiar em Ti, para já estarmos de volta novamente juntos. Te agradecemos por isso, pelo Teu cuidado, e te pedimos que o Senhor continue cuidando de nós. Em nome de Jesus, amém. Amém. Passamos agora a palavra para o pastor Rogério, e eu e você nos vemos no próximo domingo. Tchau. Olá, queridos da Igreja Batista da Freguesia. Estamos hoje aqui no nosso culto em família, no domingo à noite, às 19h30, pelo YouTube. E hoje
o nosso culto em família, como nós avisamos durante a semana, vai ter aquela característica especial. É o culto em família plus. Sempre que for culto em família plus ou oração e ação plus, isso significa que além da palavra que nós trazemos habitualmente, nós vamos ter um momento de entrevistar ou de conversar com uma pessoa que seja relevante na missão, relevante na obra de Deus e que vai certamente enriquecer o nosso programa. Hoje eu estou aqui com o pastor Alberto. Pastor Alberto é pastor da Igreja Batista de Três Corações. Lá é como primeira igreja, igreja central. Central. Igreja Batista Central de Três Corações. Ele é casado com Janaína e é pai do João e pai da Alice. Daqui a pouquinho nós vamos estar conversando e ele vai trazer uma breve meditação para nós. Quero lembrar dos motivos pelos quais nós estamos orando. Nós estamos agradecendo a Deus pelos aniversariantes da nossa igreja, pela Carmen, pela Fernanda Lins, pelo Ribeiro, pelo Adaíde Oliveira, pelo Carlos Terra, pela Georgina e pela Denise, que fazem aniversário. E também fazem aniversário de casamento a Priscila e o Vitor Soares, pais da Letícia. E faz aniversário de casamento também a Rose e o Sidney. Vamos lembrar de orar por aqueles que estão doentes, que estão enfermos. Vamos orar pela Juliana, como temos feito, pela Rejane, pela Marilac e por outras pessoas da igreja que estão doentes também. Lembrando de orar pelo Agnello, que é irmão de Dona Alzira. E agradecendo a Deus pela recuperação da contaminação de Covid do pastor Everton e da sua esposa Priscila. E nós estamos orando pela recuperação completa também da Covid do pastor Jader e da Gersonita. Vamos orar pelos governantes do nosso país, como a Bíblia nos orienta, pelos profissionais de saúde, pelos pastores e missionários, e orando pelo fim deste momento difícil da Covid, orar pelo sucesso da vacinação, mas como disse hoje de manhã, orar também para que nós tenhamos discernimento, para compreender de Deus o que toda essa situação nos ensina, o que Deus tem a dizer para nós. Nós vamos orar agora e vamos pedir a bênção de Deus para nós, nesta palavra que será aqui proferida, e depois eu vou passar a palavra para o pastor Alberto, ok? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado pelo teu amor, pela tua bondade. Perdoa, Senhor, as nossas faltas, os nossos pecados, tem misericórdia de nós. E agora eu quero te suplicar, Pai, que o Senhor nos abençoe, nos unja com o teu Santo Espírito, unja o pastor Alberto para essa meditação que ele vai trazer. Seja uma meditação vinda de ti mesmo, Pai. Unge com o teu Santo Espírito, unge também com o teu Santo Espírito aqueles que estão em casa, nos escutam, para que eles tenham o discernimento da compreensão da tua palavra. Tudo isso eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, pastor Alberto é um amigo, ele já uma vez me convidou para estar na igreja dele e eu tive a alegria de pregar naquela igreja, uma igreja viva, uma igreja muito animada, e eu me lembro que quando eu estava lá era um momento de construção, assim, num português bem simples, o pau estava quebrando lá, né? Estava quebrando. E foi um tempo muito legal. Eu me lembro que foi uma noite muito abençoada na minha vida, muitas pessoas aceitaram a Cristo, foi um dia muito bonito. Mas eu queria que você agora falasse um pouco para nós. Eu sei que você está, assim, cheio da presença de Deus com relação à unidade da igreja, nos propósitos de Deus. Traz alguma coisa para nós primeiro nesse sentido, depois eu vou te fazer umas perguntas para aprender um pouco sobre construção e sobre os planos de Deus. Amém. Meus queridos, é uma alegria muito grande, me sinto privilegiado de estar aqui. Obrigado, pastor Rogério, por esse convite. É muito bom estar junto com os irmãos. E eu quero compartilhar um versículo da palavra do Senhor que se encontra em João capítulo 17, que é um capítulo 17 que é tão conhecido
nosso, que é aquela oração que Jesus Cristo fez sobre unidade, né? E esse versículo 22, eu escolhi porque ele é muito contundente com relação à unidade, como todo capítulo vai tratar. O versículo 22 nos diz assim, estou em Lucas aqui, João capítulo 17, versículo 22. Isso veio só a confirmar porque os nossos estudos de quarta-feira, no Oração e Ação Estudo Bíblico, nós estamos estudando justamente o livro de João. Que coisa boa, que bênção. Então, diz assim essa passagem: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós somos. Pastor, é coisa maravilhosa a gente crer e entender que Jesus Cristo orou pela unidade da igreja dele. É verdade. É esplêndido demais. Jesus Cristo fundar a sua igreja sendo Deus, mas ele clamou pela unidade, e nós podemos observar em toda a Bíblia, não somente nesse texto, que é algo fundamental para a existência da igreja. É verdade. Por isso que ele orou. E em uma frase, o que significa unidade? Unidade é a capacidade de caminhar junto. É verdade. Não é verdade? Então, não é estar isento de problema. A unidade existe em meio aos problemas. Mas eu posso estar com problema, nós estamos vivenciando uma crise profunda. A igreja tem problemas, nós temos desafios, dificuldades, muitas. Mas, quando cada crente, cada servo, cada ovelha se permite caminhar junto, ela está unida. O contrário disso é simples. Quando a pessoa chega a uma conclusão, eu não quero mais caminhar junto, a unidade ali foi rompida, houve a ruptura. Isso acontece, mas eu não quero falar dessa ruptura, eu quero falar daquilo que Jesus orou, pedindo a unidade para que sejam um. E há 3 bênçãos, pastor, que eu quero apenas citar no capítulo da unidade da igreja. Primeiro é a glória de Deus. Versículo 22, como nós lemos: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. Então, o primeiro grande benefício, a primeira grande bênção é a bênção de nós estamos vivenciando debaixo da glória de Deus. E glória é esplendor, o esplendor da presença. É verdade. Então, quando há a unidade da igreja, o povo de Deus desfrutando, vivenciando essa unidade, a presença de Deus está ali na unidade. E a presença de Deus traz a glória, o esplendor é da presença do Senhor. Então a igreja está desfrutando na unidade da presença do Senhor, e a glória do Senhor está ali sobre os crentes. Eu lhes tenho transmitido. Então podemos vivenciar a glória que o Pai deu a Cristo, que Cristo tinha, então para que sejam um. Eu tenho transmitido essa glória, o esplendor da tua presença, eu tenho dado à minha igreja. Segunda é a proteção, no versículo 11, eu não li, mas eu quero ler agora. Ok. Né? Diz assim, ó: já não estou no mundo mais, eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome, que me deste, para que sejam um, assim como nós. E o verso 15 também nos diz: não peço que os tires do mundo, e sim que eu os guardes. Então, 2 vezes o Senhor Jesus, ele fala nessa oração de unidade, né? Pela unidade, clamando pela unidade dos crentes, o Senhor diz: Pai, guarda-os. Então, enquanto nós estamos em unidade, nós estamos desfrutando dessa proteção espiritual. Isso é verdade quando, digamos, Judas, e a gente vê em Atos, quando alguns saíram da unidade da igreja, eles perderam essa proteção da unidade. Jesus estava orando para que fossem um, e Deus guardaria aqueles que estavam na unidade. Então a proteção é algo tremendo. Então, proteção
de Deus, enquanto a igreja é unida, a unidade, para que seja um. Então essa unidade é algo muito forte. Então isso mostra a força da igreja. E quando se fala de construção, como o pastor falou aqui, a gente vê a força da igreja na construção e nas demais obras. A igreja unida. Então há realmente... E Jesus ele falou, Mateus capítulo 16, versículo 18, que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja do Senhor. É verdade. A igreja está, então, protegida pelo Senhor. E por último, pastor, nós vemos aqui um terceiro benefício, que são as conquistas espirituais. Versículo 18 e 23 nos dizem assim: assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei. Então, para que Jesus orou pela unidade? Por diversos motivos. Um deles, nesse terceiro ponto aqui que nós vemos, é para que a igreja saia, para que a igreja conquiste as conquistas espirituais. Eu os enviei ao mundo. Então a igreja, ela unida, ela chega em fronteiras que ela sozinha não conseguiria, eu não conseguiria, o irmão isoladamente não conseguiria, mas a igreja, ela vai porque ela está junta. Me lembro de a igreja em Antioquia, quando o Espírito Santo falou, separa Paulo, Barnabé, e os envia, e a igreja fez isso, ungiu, abençoou e mandou aqueles irmãos que causaram reboliço no mundo. É verdade. E no versículo 23, falando ainda sobre essas conquistas espirituais, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Então, o conhecimento de Cristo se dá por essa expansão da igreja. A igreja unida, o mundo vai conhecendo, o mundo vai... Hoje nós estamos aqui no Brasil, depois de 2000 anos, com a igreja extensa, porque Jesus orou por esta unidade. Então, pastor, é algo maravilhoso quando nós pensamos que a oração por uma coisa simples, a unidade da igreja, tem uma extensão tão grande. A presença do Senhor, a glória do Senhor, nós podemos ver que realmente a igreja está protegida porque ela é una, ela está unida. É corpo, né? É corpo, né? E Paulo fala isso em Efésios, né, para preservar a unidade do corpo pelo Espírito Santo, pelos laços da paz. Sim. E aqui, por último, as conquistas. Jesus estava preocupado que a igreja se expandisse, e ele fala para que o mundo conheça. Eu os enviei, mas se a igreja, pastor, estivesse toda dividida, É verdade. dilacerada, a igreja poderia ir ao mundo, a igreja enviaria Paulo, a igreja mandaria Barnabé. Então essa unidade da igreja é algo maravilhoso, por isso que Jesus orou. E, como eu disse, né, em meio a toda a turbulência na terra, e a unidade não depende disso, a unidade pode estar em total turbulência, mas nós conseguiremos obedecer essa ordem do Senhor. Amém. É como pensar numa batalha com soldados isolados no campo de batalha ou unidos num pelotão. Perfeitamente. Não é? Que força tem um pelotão, que fragilidade tem os soldados separadamente no campo de batalha. Perfeitamente, a Ok. ilustração perfeita. Que boa palavra. Ok, que bom. Muito obrigado. E a gente precisa disso. Lembro, só pegando o gancho, né? Lembro da palavra bíblica também que diz que nós seremos conhecidos como discípulos se nós nos amarmos uns aos outros, e isso certamente implica em unidade em amor, né? Eu vou fazer algumas perguntas para você, porque, como você sabe, a nossa igreja, a Igreja Batista Freguesia da Ilha, ela está nessa empreitada da construção de um novo templo. É desafiador para nós, né? E nós lutamos, Deus abençoe, e conseguimos chegar até o final da parte de concreto da construção do novo templo. Então eu queria perguntar alguma coisa para você, sobre você, a sua relação com a sua igreja e a relação da sua igreja com esse momento em que vocês construíram o templo. Primeiro, me diz há quantos anos você está pastoreando a Igreja Batista Central de Três Corações? São 22 anos, pastor, e nós somos fundadores da igreja, né? Nós fomos... A igreja estava com um grupo de 14 irmãos, e nós chegamos lá em janeiro
de 99. Então agora, em janeiro de 2001, completamos 22 anos com um grupo de 14 irmãos. E a gente começou então com... A igreja foi organizada em maio, 5 anos depois, então com 53 pessoas, né? Batizamos um grupo logo que chegamos, né? E até, desde então, minha primeira experiência como pastor, e o início do meu trabalho começou ali. É o seu primeiro pastorado? Isso. Que interessante, muito bem. Vem cá, como é que surgiu na igreja ou no seu coração, não sei como é que foi, o sentimento da necessidade da construção de um novo templo? Na verdade, pastor, como nós tivemos assim graças a Deus, foi um crescimento assim um pouco rápido como igreja, né? Em 99, aí a gente estava num galpão muito precário e imediatamente ali um ano depois a gente alugou um restaurante e o restaurante estava ficando também pequeno, nós demos um passo assim de fé. Foi. E saímos procurando um terreno na cidade. Conseguimos um terreno grande, bom. Deus permitiu que nós comprássemos. E logo em seguida nós também fomos já fazendo as bases para sairmos do aluguel. Então com 53 membros? Com 53 membros, a gente já estava... Mas e começaram, então, compraram o terreno e começaram a construir com 53 membros. Mas era todo mundo muito rico, né? Não entendeu? Pastor, um detalhe interessante. Eu nem era sustentado pela igreja. A igreja tinha uma parceria missionária com a igreja aqui do Rio de Janeiro, a Igreja Batista do Calvário, pastor Marcelo Tenório. Que coisa Foi boa. um instrumento de Deus na nossa vida e ele era quem nos sustentava. Sim. A igreja nos dava metade, a nossa igreja lá em Três Corações, pequenininha, e era o suficiente para nos manter. A construção era feita por esforço, era um irmão fazendo uma cantina, era bazar, oferta, digamos, de amor. Foi assim que o trabalho foi feito, né? Não tem explicação matemática para isso. E vocês tinham uma grande reserva de dinheiro quando compraram o terreno, quando começaram? Como é que foi isso? Pastor, não tinha nada em caixa. Reserva nenhuma. A gente entendeu que a gente precisava sair do aluguel e nós fomos assim pela fé mesmo. Trabalho de necessidade, de trabalho mesmo, esforço. Eu me lembro que os irmãos, uma coisa que marca o coração da gente, certa vez um irmão com um saco de cimento dentro de um coletivo para doar para a construção. Trouxe um saco de cimento no ônibus. ônibus. É isso, no coletivo, no ônibus. Pastor, estamos aqui, eu estou doando, eu vi uma campanha para fazer a sapata. Né? Foi o primeiro desafio. O preparo do terreno foi mutirão. O segundo foi cada irmão, cada grupo de famílias doando uma sapata. Então foi algo assim extraordinário, né? Não tinha dinheiro em caixa. Que coisa boa. Me diz uma coisa, pastor. É claro que numa situação dessa, todo esse esforço, todo esse idealismo, toda essa confiança na providência de Deus deve ter trazido experiências como igreja. Quais foram as experiências que, se lançar pela fé na construção desse novo templo, que experiências a igreja teve como igreja e que experiências vocês tiveram com a providência de Deus com relação a isso? Essas duas coisas, elas estão dentro, elas estão juntas, né? Porque a experiência da construção foram diversas. A gente fosse citar aqui... Cita alguns exemplos que destacam para você. Eu me lembro do nosso querido irmão, Tadeu. Eu falo porque eu já falei isso na própria igreja, então... teve um determinado período, momento da construção, que a gente precisava parar porque não tinha mais de onde sair. Precisávamos parar, estancar a obra ali porque não tinha mais. Não sabíamos, mas um irmão estava com uma causa na justiça antiga, parada, morta, e ele fez uma oração. E ele disse: Senhor, se essa causa na justiça sair,
eu vou dar metade para a construção. O irmão tinha feito essa oração, a construção estava parando, e de repente apareceu naquele mês R$9.000 de oferta do irmão que ganhou a causa. Agora, a experiência na construção, é importante dizer que a construção é um momento. Ela não é permanente como o evangelismo, como o discipulado, como missões, como a ação social, como o ministério. É um momento. E esse momento é um momento recheado. Eu penso assim, pastor, a maior experiência que a gente tem é de ver uma igreja unida em prol de algo. Essa palavra, né? De vermos o irmão está ali junto com você para construir um projeto, para estar... Porque assim, a construção a gente faz, se a igreja continuar em 300 anos, a igreja vai desfrutar de algo que durou um momento na vida da igreja, e a gente vê que aquele período, aqueles anos de construção, Deus abençoou, e a gente vê a força da igreja, o coração dos irmãos, a unidade da igreja, alguém com simplicidade chegar como um saco de cimento, uma barra de ferro, dar um pouco de si em cima de um projeto que é momentâneo. Isso já passou, terminamos em 2014, mas que vimos, desfrutamos, e aí eu acho que essas duas coisas andam juntas, porque nós desfrutamos de um momento tão maravilhoso com Deus enquanto estávamos construindo. Então a construção nos trouxe um momento prazeroso de unidade, cresce a unidade, mostra a força da igreja, mostra o quanto a igreja é unida em prol de algo. Ela realmente pode. A ponto que realmente aquele versículo que nós falamos, o pessoal da cidade perguntava, mas tem muitas igrejas ajudando vocês. Vocês vieram do Rio, deve ter muita igreja rica lá no Rio, mandando dinheiro para você. Não, é só o pessoal aqui mesmo. Então é isso que é maravilhoso, né? E as experiências com Deus certamente foram grandes. Houve, nesse tempo de construção, de unidade, de esforço, houve crescimento também da igreja, crescimento espiritual, crescimento numérico? Pastor, batismos. Quantos batismos nós fizemos no período de construção? Sim. Batizando na caixa d'água, porque o templo ainda estava sendo construído, logicamente, né? Batizando o pessoal de forma tão precária, mas eram a cada 2 meses batismos. Reconciliações, quantos? Missões não parou. A obra continuou, né? Vocacionados, enquanto estávamos fazendo, irmãos se levantando para irem para o campo, para se prepararem para o ministério. Então, nada parou. O crescimento da igreja continuou. Amém. O pastor Wander, sim. Pastor Wander, que é pastor auxiliar, pastor Arnaldo, eles foram para a Igreja Batista Central nesse período. Então a igreja, enquanto eu estava aumentando seu patrimônio, né? Sim. Construindo seu primeiro patrimônio, a igreja avançando no seu ministério, avançando em missões, avançando na conquista de almas, em batismo, em discipulado, em missões, em obras sociais. Não para. Amém. Amém. Gostaria de perguntar uma outra coisa para você. Quanto tempo durou a construção da Igreja Batista de Três Corações? Qual foi o tempo de construção? E se vocês têm uma estimativa de quantos metros quadrados é a construção do templo e o que isso tem representado com relação à própria cidade, ao próprio reconhecimento da comunidade? Perfeito. Demorou 11 anos. 11 anos. Sendo que um ano nós construímos a parte de baixo para a gente sair do aluguel. Sim. E depois 10 anos para construirmos tudo. Sim. O terreno dá em torno de 800 metros. Uhum. Agora, de área construída, dá mais de 2.000 metros. Sim. A igreja tem, acho que 4 pavimentos, Uhum. 4 andares, né? Tem um que é subsolo. Sim. E tem mais 3 nesses 10 anos. Né?
Irmãos, é algo extraordinário, né? Eu não diria nem para a cidade, porque a cidade é pequena, né? Aqui na Ilha do Governador deve ter umas 17 igrejas por aí, né? 16, 17. Batistas. Né? Batistas, exatamente, né? E muitas igrejas com seus templos. Inclusive, abrindo um parênteses, pastor, a primeira coisa que eu vim agora, quando eu vim para a Ilha do Governador, foi passar na Magno Martins com o Pio Dutra para ver o prédio. E me emociono, porque é um momento muito bom. Mas assim, para a cidade que é pequena, ela é única. Uma igreja que tem um prédio, que tem é um expoente, digamos assim, em termos de construção. Eu diria mais assim para o sul de Minas. Sim. Gerais, que Minas é muito grande, só o sul de Minas Gerais deve ser maior do que o estado do Rio de Janeiro. Sim, certamente. Não é verdade? Certamente. Então, assim, não pela obra em si, mas a obra também. A igreja, ela acabou tendo esse reconhecimento perante a cidade. A comunidade reconhecer, né? E a igreja serve a comunidade, a igreja faz isso. Então, em pouco tempo, eu estou falando aí de 22 anos da existência da igreja e de templo, foi em 2014 para 2021, 7 anos, né? Né? 2014 nós concluímos, Sim. Inauguramos. Estamos em 2021. 7 anos. Em 7 anos que esse templo existe. Então, perante a sociedade, a igreja goza de um conceito elevado, de um reconhecimento. Em 22 anos de existência da igreja, em 7 de templo, a igreja na sua sede própria, num lugar central, por isso que é a Igreja Batista Central. E como nós conseguimos colocar ali, nós não sabemos. Como nós conseguimos comprar um terreno ali, nós não sabemos, mas Deus abençoou. Então realmente foi uma providência. Talvez se nós não tivéssemos pegar todo esse dinheiro, esse volume de dinheiro todo, e não feito aquilo, eu fico pensando, será que a igreja estaria onde ela está? Sim. Então acho que a construção, pastor, ela foi uma bênção para a cidade, né? Foi algo para o estado de Minas Gerais, algo maravilhoso. Eu creio que a igreja desfruta disso aí por ela ter conseguido investir muito bem numa boa sede, num bom templo, para abençoar os batistas. Amém. Uma outra pergunta para você. Qual é a expectativa que você tem como pastor da igreja? Qual é a expectativa para o futuro? Em termos de obras ou não? Em termos de utilização daquilo que está construído. Entendi. Então, nossa expectativa, pastor, depois desse tempo, né, o momento de construção realmente passou, paramos de construir, realmente não mexemos mais em nada, mas em termos de crescimento, mais no sentido de missionário, de parcerias, de evangelização, Sim. no discipulado, na obra social, ministerial, Sim. no próprio ministério, ajuda de outras igrejas, porque a gente está no interior e a gente sabe o que é o interior. Sim, algumas igrejas são carentes. São muito carentes, próximas e distantes. Agora mesmo a gente está ajudando, assistindo igrejas lá no Vale do Piancó, na Paraíba. Sim, sim. Então nós entendemos que o nosso tempo de construção passou e todo aquele investimento que nós fizemos, pesado, podemos fazer. Agora nós estamos com 3 parcerias entre os ribeirinhos, indígenas e cristolândias, Belo Horizonte. Sim. Então, esse era um sonho de a igreja, quando parasse de construir, ela continuasse, né, em tantas áreas ministeriais, com a mesma força, com a mesma pegada, com a mesma intensidade, com a mesma unidade, fazendo a obra do Senhor. Ok. Uma última pergunta para você. O que você diria para esse pastor aqui, diria para os membros da Igreja Batista da Freguesia, pessoas muito queridas, muito amadas,
E a sua igreja pode ser a segunda melhor igreja do Brasil, mas só a segunda. Uma bênção. Mas me diz uma coisa, o que você diria para a nossa igreja? Eu diria, pastor, que vale a pena. Vale a pena e aproveitem este momento que ele vai acabar. Então participar disso, desse momento, é algo maravilhoso. Então, pastor, curtam bastante, se dediquem, porque realmente isso mostra a unidade da igreja, mostra o quanto a igreja realmente é boa. Quando eu passei lá e vi aquele esqueleto, aquela obra suntuosa, maravilhosa, eu vibrei. Eu falo, louvado seja Deus pelos irmãos que estão participando, aproveitando deste momento. Amém. Né? Amém. Não olhe quantidade, porque dinheiro pertence a Deus. É uma oportunidade, um projeto de Deus na mão dos irmãos. Ele é dono de todo ouro e toda prata, né? Está na Bíblia, né? Está na Bíblia. Muito bem. Muito bem. Olha, agradeço muito você ter participado do nosso culto em Família Plus, o primeiro com essa característica, e eu vou pedir para você encerrar com uma oração. Nós, no final, sempre oramos pelos motivos de oração que nós lemos no início. Então, a gratidão pelos aniversários, orar pelos enfermos, orar pelas autoridades profissionais de saúde e pastores. Tá? Amém. Então, ora para nós. Senhor, nosso Deus e Pai, muito obrigado por participar, pastor Rogério, com a amada Igreja da Freguesia, desse momento. Quero apresentar ao Senhor todos aqueles que estão fazendo um ano de vida, mais um ano de vida, aniversário, seja de nascimento, de casamento. Apresento ao Senhor aqueles que estão enfermos e peço a bênção do Senhor para este momento que estamos vivenciando. E entrego, Senhor, as nossas autoridades em Tuas mãos. Amém. Eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Olha, é uma alegria. Manda nosso beijo para a Janaína, para o João e para a Alice. Obrigado. E para aquele povo bom de Três Corações. E eu me despeço de vocês, que Deus abençoe vocês. Estaremos juntos agora na quarta-feira, às 19h30, no Oração e Ação Estudo Bíblico. Estamos estudando o livro de João. Até lá!